E aí, sociedade? Meu nome é Rebeca Dalbini, mais conhecida como Sinceramente Rebeca, e esse é o quadro Mandando a Real. Nosso objetivo é levar informações ao nosso público dos mais variados assuntos, de maneira rápida e objetiva. Minha convidada para o bate-papo de hoje é uma mulher empoderada, formadora de opinião, ativista humanitária, indígena da etnia terena, residente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela é uma das integrantes do coletivo Indígenas LGBTQ Tibira, graduada em Geografia, mestra em Antropologia Social e professora da Rede Básica de Educação Pública e Particular. O nome dela é Tanaíra Sobrinho. Seja bem-vinda. Obrigada, Rebeca. Saudações a todos e a todas. É um prazer participar do seu programa e vamos responder e mandar a real aí sobre a temática indígena e LGBT. Bora lá. Tanaíra, nesse momento eu preciso te explicar as regras desse quadro Mandando a Real. Eu vou te fazer algumas perguntas de interesse popular, todo mundo quer saber. E você tem 30 segundos cronometrados para me responder. Você finalizando ou não o seu raciocínio, a gente corta você e pula para a próxima. Você tá pronta? Vamos lá, né? Vamos ver. Graduada em Geografia, mestra em Antropologia Social. Tanaíra Sobrinho, você é a favor de cotas raciais? 30 segundos para você. Essa pergunta é bem complexa e ampla, né, Rebeca? 30 segundos é pouco para discorrer sobre essa temática, mas eu, enquanto uma mulher indígena, sou a favor das cotas raciais. Nós sabemos que existe uma diferença muito grande da população negra e da população indígena em relação aos acessos, né? Desde a educação, desde a saúde, nessa perspectiva socioeconômica, né? Então, as cotas raciais seriam uma forma... 30 segundos. Baseado nos últimos acontecimentos do mundo, cito a triste morte de George Floyd, cidadão afro-americano, morto por um policial branco que se ajoelhou sobre seu pescoço, lhe causando asfixia. Te pergunto, indígenas também sofrem racismo? Tempo para você. Sim, Rebeca, indígenas sofrem racismo e muitas das vezes na pauta da discussão antirracismo ou do racismo, a população indígena ela não é lembrada da forma que deveria ser. Entretanto, existe aí uma diferença muito grande das experiências da população indígena frente à população negra, né? Até mesmo por conta da questão da ancestralidade, a questão do território, a questão dos acessos e dos estereótipos, né? Que forma a figura do indígena como um todo, mas indígena sofre racismo sim. 30 segundos. Você é professora da rede pública e particular. Então eu te pergunto, você já sofreu preconceito por sua origem indígena? Se sim, qual foi o procedimento adotado mediante os fatos? Tempo. Sim, já sofri já inúmeras vezes, mas eu, enquanto professora, enquanto educadora, eu tento trazer essa temática na discussão da minha disciplina, na discussão da minha matéria e tentar aí, logicamente, desconstruir algumas visões, alguns estigmas que é relacionado à figura do indígena. Então eu utilizo essa minha empreitada na sala de aula como uma ferramenta aí de discussão e até mesmo de conscientização. Em 30 segundos. O que você pensa sobre o lema Índio não é fantasia? 30 segundos. Eu concordo com essa máxima do índio não é fantasia, o indígena não é fantasia, principalmente esse manuseado em período de carnaval. Geralmente os elementos utilizados pelos foliões são aí elementos que têm todo um histórico, tem todo um sentido para o povo e para a etnia. E geralmente essas pessoas usam de uma forma esvaziada, não relacionando esses significados e também por não pertencerem ao grupo que elas estão aí, de certa forma, na narrativa das pessoas homenageando, né? Tempo esgotado. Você é membro
do coletivo Indígenas LGBTQ Tibira. Uma rede de resistência, acolhimento e informação. Fale a respeito em 30 segundos. Alas, 30 segundos, vamos lá. O coletivo Tibira, ele é um coletivo novo, ele surgiu na metade do ano passado e é um coletivo formado por indígenas e a discussão é sobre gênero e sexualidade dissidente no contexto de aldeamento, no contexto dos povos originários, já que é uma realidade aí em muitas comunidades, em muitas aldeias. E a iniciativa foi justamente dessa articulação ser protagonizada por indígenas, né? E começar a levar essas pautas tanto para o movimento LGBT do não indígena e outros movimentos que envolvem aí a questão do movimento indígena, os movimentos sociais como um todo. Tempo esgotado. Tanaíra, como você enxerga o grande aumento dos casos de coronavírus nas aldeias do estado do Mato Grosso do Sul? É questão política ou é um descaso das próprias comunidades indígenas? Tem. Olha, Rebeca, no primeiro momento eu gostaria de pontuar que é uma situação aí muito triste, é uma realidade lamentável, entretanto ela está acontecendo, né? Principalmente ali nas comunidades da região de Aquidauana e Miranda, que é predominantemente o povo terena ali. Existe uma mobilização dentro da própria comunidade nesse sentido das barreiras sanitárias, de todo esse processo de isolamento, mas tem aí, logicamente, os casos que estão surgindo, né? Colocando esse cenário da pandemia como um todo, nós podemos relacionar também com a questão da instituição voltada aí às políticas públicas da saúde, né? E até mesmo do governo poderia haver aí outras medidas ou medidas mais severas, né, na questão da quarentena, no combate né, da pandemia. Quebrei o galho dela porque eram 2 perguntas, então a gente deixa passar. Você, enquanto professora, concorda com as aulas online sendo validadas pelo MEC como conteúdo dado? Ou seja, sem volta e sem revisão no ano seguinte? Se não, qual seria a sua estratégia? Em 30 segundos. Olha, Rebeca, concordar, nós do corpo docente, nós não concordamos enquanto escola, enquanto coordenação pedagógica. Entretanto, é a medida que se tem para manter aí essa grade curricular, né, que é a exigência da escola, e é um momento que nós estamos passando aí de adaptação, inclusive das nossas práticas pedagógicas, né? Nós sabemos que a questão do aproveitamento aí, ela não é 100%. Essa temática e essa questão, ela deve ser 30 aprofundada. segundos. Sendo uma ativista humanitária, formadora de opinião, comente aquela marchinha popular de carnaval, índio quer apito, se não der, pau vai comer. Em 30 segundos. Essas marchinhas, assim como outras músicas dos mais diversos estilos que circulam aí no mundo, né, não vou colocar só no Brasil, se a gente for parar para analisar, existe aí uma série de significados, né, que ancoram aí nessa perspectiva do racismo, da misoginia, da LGBTfobia e, logicamente, relacionado a um estigma, né, naturalizado. Essa marchinha, ela aponta muito, né, para essa visão do indígena, aquele caricato, aquele sendo que a população indígena ela é tão ampla e complexa que não corresponde a essa pequena expressão estigmatizada e estereotipada do que é ser indígena. E aquele grito preso na garganta? Dê aquele grito agora, aquele desabafo pelas comunidades indígenas, especialmente as de Mato Grosso do Sul, e pela comunidade toda LGBTQI+. Tanaíra Sobrinho, o pessoal de casa, tá com você, sem os 30 segundos, a tela é sua. Falar desses 2 grupos, né, tanto o grupo dos povos indígenas e tanto o grupo da diferença de gênero e sexualidade, é falar de grupos que vivem aí uma condição de violência, uma condição de vulnerabilidade, né? Nós do movimento indígena costumamos dizer que nós estamos há mais de 5 séculos resistindo, né? Nós seguiremos aí, enquanto movimento social, reivindicando as nossas demandas, reivindicando aí os nossos direitos
e a nossa dignidade, né? Então é uma luta para toda a vida e é necessário aí um comprometimento, né? Até mesmo da questão do sentimento de pertencer a algo, né? O que dá sentido a todas as lutas e a todos os movimentos, né? Então nós seguiremos aí nesse processo aí de resistência e, logicamente, de ressignificação, né? De todos esses termos que são colocados a nós de formas aí estigmatizadas, pejorativas e estereotipadas, né? Nós seguimos. É isso, nós seguimos. Tanaíra Sobrinho, nesse momento eu quero te fazer uma pergunta de cunho pessoal e íntimo. Eu posso fazer? Sim. Pessoal, primeiramente eu quero explicar para vocês que na política indigenista do governo brasileiro existe a Fundação Nacional do Índio, que tem a atribuição legal de cuidar e tentar executar essas políticas dentro do território nacional. Na FUNAI existe o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, que é um documento que consta o local de nascimento da pessoa e também a etnia a qual ela faz parte. Então, dito isso, por que você abriu mão do seu direito ao Registro Administrativo de Nascimento Indígena feito pela FUNAI? Tenta. Sim, eu acho importante salientar, nesse sentido do RANI, que ele seria aí uma ferramenta de acesso a políticas públicas em processo seletivo de universidade, em processo seletivo de concurso e tantas outras questões. Nesse caso do RANI, na minha situação, eu tinha um documento que foi emitido há mais de 10, 15 anos atrás, mas eu fiquei sabendo que ele não tinha validade, o que vigorava era o RANI. Nesse período, eu estava participando de um processo seletivo e fazer todo o processo burocrático de retorno à comunidade, de todas essas questões, e não iria atender ao prazo do processo seletivo que eu iria participar, mas só por essa questão. Ele não significa que eu tenha abrido mão dos meus direitos, né? Mas de acordo com a circunstância, de acordo com a ocasião, eu segui aí por outras vias. Já passou do tempo esgotado de 30 segundos, mas eu quero dizer para vocês que a pessoa tendo RANI ou não, ela não deixa de ser indígena, porque não é o Estado brasileiro que diz que tem que dar esse pertencimento para a pessoa. É o sentimento de pertencimento da comunidade e da aceitação da comunidade para com ela própria é que diz quem é indígena ou não. Tanaíra Sobrinho, nós agradecemos a sua presença. Com certeza o pessoal de casa se enriqueceu, assim como eu, com todo esse conteúdo que você trouxe. E conta para o pessoal de casa como todo mundo faz para encontrar esses conteúdos e encontrar um pouquinho de você. Você tem rede social? Tenho sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço aqui do quadro em conversar sobre essas temáticas tão espinhosas, né? Eu gostaria de indicar algumas redes sociais que têm um conteúdo específico da temática indígena e da temática LGBT neste contexto, né? No caso, seria o Coletivo Tibira, que está no Instagram como Indígenas LGBTQ. E também nós temos os parceiros, né, que faz aí essa questão de produção de conteúdos específico do movimento indígena, como a Mídia Índia, como a Rádio Iandê, e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está no Instagram, que está no Facebook, tem site, é só procurar, é super fácil. Isso aí. Pessoal de casa, não se esqueçam que vocês podem me encontrar em rede social, como o Instagram. Eu estou lá como @sinceramenterebeca com 2 Cs, não se esqueçam disso. E também se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho para ficar por dentro de tudo. Sinceramente, Rebeca, esse é o quadro Mandando a Real.